Do livro Sinal Verde, psicografado pelo médium Francisco Cândido Xavier, através do espírito André Luiz. Capítulo 45. Perante o sexo. Nunca escarneça do sexo, porque o sexo é manancial de criação divina que não pode se responsabilizar pelos abusos daqueles que o deslustram. Psicologicamente, cada pessoa conserva, em matéria de sexo, problemática diferente. Em qualquer área do sexo, reflita antes de comprometer, de vez que a palavra empenhada gera vínculos no espírito. Não tente padronizar as necessidades afetivas dos outros por suas necessidades afetivas. Porquanto, embora o amor seja luz uniforme e sublime em todos, o entendimento e posição do amor se graduam de 1000 modos na senda evolutiva. Usa a consciência sempre que se decidir em emprego de suas faculdades genésicas, imunizando-se contra os males da culpa. Em toda comunicação afetiva, recorde a regra áurea: não faça a outrem o que não deseja que outrem lhe faça. O trabalho digno que lhe assegure a própria subsistência é sólida garantia contra a prostituição. Não arme ciladas para ninguém, notadamente nos caminhos do afeto, porque você se precipitará dentro delas. Não queira a sua felicidade ao preço do alheio infortúnio, porque todo desequilíbrio da afeição desvairada será corrigido, à custa da afeição torturada através da reencarnação. Se alguém errou na experiência sexual, consulte o próprio íntimo e verifique se você não teria incorrido no mesmo erro se tivesse oportunidade. Não julgue os supostos desajustamentos ou as falhas reconhecidas do sexo, e sim respeite as manifestações sexuais do próximo, tanto quanto você pede respeito para aquelas que lhe caracterizam a existência, considerando que a comunhão sexual é sempre assunto íntimo entre duas pessoas. E, vendo duas pessoas unidas, você nunca pode afirmar com certeza o que fazem. E, se a denúncia quanto à vida sexual de alguém é formulada por parceiro ou parceira desse alguém, é possível que o denunciante seja mais culpado quanto aos erros havidos, de vez que, para saber tanto acerca da pessoa apontada ao escárnio público, terá compartilhado das mesmas experiências. Em todos os desafios e problemas do sexo, cultive a misericórdia para com os outros, recordando que, nos domínios do apoio pela compreensão, se hoje é o seu dia de dar, é possível que amanhã seja o seu dia de receber. Querido amigo, querida amiga, que bom estar novamente junto com você neste capítulo que é realmente um capítulo enorme
Poderíamos falar aqui dias a respeito dele e nós não iríamos concluir o assunto. E André Luiz nos exorta para que nós, perante o sexo, como devemos nos comportar. E ele já inicia dizendo que não é para que nós possamos escarnecer do sexo. Escarnecer do sexo é no sentido de algumas pessoas, quando falam do sexo, falam de uma forma vulgar, de uma forma animalesca, não é? E da mesma forma que fala, também pratica. Então, o sexo é uma coisa divina que não pode também ser responsabilizado pelos abusos daqueles que o fazem. Porque o direito de cada um também é o dever. Se ele está fazendo mau uso de uma faca, por exemplo, cabe a ele responder por isso. Porque a faca tanto pode cortar o alimento, que sacia a fome da família, como pode também atingir uma pessoa de forma brutal. E ele continua dizendo que, psicologicamente, cada pessoa, em matéria de sexo, tem uma problemática diferente. Isto porque cada pessoa também transcorreu vidas diferentes, obteve experiências diferentes. Então é importante que nós tenhamos isso em mente, porque muitas vezes queremos que o outro seja igual a nós em matéria de sexo. Aliás, não só em matéria de sexo, em relação a tudo, não é? Então, outra colocação que ele faz, que nós temos que refletir antes de nos comprometer. Muitas vezes as pessoas iludem as outras em matéria de sexo e dizendo que ama isso, aquilo, mas na verdade a pessoa está mentindo, está somente querendo ter com aquela criatura uma relação sexual. Não é assim? Muito bem. Continuando, é o que ele fala ainda, que nós não devemos padronizar essas relações. Porque se nós padronizarmos, nós estamos querendo padronizar, na verdade, da nossa forma de ver. E a nossa forma de ver é diferente da forma de ver dos outros, não é? Ele também nos lembra para que possamos usar a consciência sempre que formos decidir sobre essas questões genésicas, porque nós temos que nos imunizar contra os males da culpa. Porque tudo que você fizer de certo ou de errado, você vai colher, não é? Então, no sexo é muito normal que a criatura tenha um libido muito avançado e faz surgir nela aquelas vontades animalescas ainda, como ele era um homem da caverna, né? Então, é essa colocação que ele faz. E diz uma frase de Jesus, que nós não devemos fazer para ninguém aquilo que nós não desejamos que façam para nós. E continua dizendo que o trabalho é digno, não é? E para que a gente não caia na prostituição. É um alerta para as pessoas, porque quando a pessoa está muito voltada para o sexo, ela tem uma facilidade de cair na prostituição. As ciladas que muitas pessoas marcam para outras em matéria de afeto. Na verdade, é como foi dito, ela está se preocupando somente com o sexo e engana a outra pessoa em matéria de afeto. E que nós tenhamos o cuidado para não utilizar da felicidade, né, a preço alheio,
Ou seja, seria você achar que vai ter a sua felicidade desgraçando a vida de outra pessoa, não é de uma forma brutal. Então, eu quero minha libertação e deixa a pessoa em prantos lá e tal. Não houve uma preparação para uma separação, coisa desse tipo, não é? É você se preocupar com a outra. Quando a pessoa não quer saber mais da outra, simplesmente e sai da vida dela de uma forma brusca, isso tem que ser repensado. Quando uma pessoa erra de forma sexual, é preciso que o outro também procure o seu próprio íntimo para ver se também não incorreu naquele mesmo erro já no passado, ou se na oportunidade que ele estivesse também não incorreria, não é? É muito fácil julgar as pessoas. O difícil é quando você não faz o julgamento e passa a refletir sobre aquele erro cometido, que se você também estivesse no lugar da pessoa, possivelmente você também teria cometido o erro, não é? E falar de uma coisa interessante, que quando tem duas pessoas que conviveram sexualmente por longo tempo, e depois, por um motivo ou por outro, há um desajuste e há uma separação. E uma dessas pessoas começam a falar de coisas que eram muito íntimas do casal. E isso começa a falar para todos, falar de forma indiscriminada, de tal forma que André Luiz nos lembra que essa pessoa que está falando do outro, desses detalhes, né, ela mal sabe que, incriminando o outro, já, primeiramente, está incriminando a si mesma, porque se ela compartilhou com aquela pessoa aqueles atos, é porque ela foi ali parceira dele. Então, agora, incriminar os atos é como incriminar a si mesmo. E ele conclui a lição dizendo que todos os desafios do sexo merecem a misericórdia de todos nós, não é? Porque nós estamos numa caminhada evolutiva para aprender cada dia mais, e a misericórdia é realmente uma palavra que vem colocar um bálsamo para esse assunto. Porque quando você tem a misericórdia para com o outro, você não faz a pessoa sofrer, mesmo que você queira se separar dela. Foi muito bom estar com você e espero nos encontrarmos em uma próxima oportunidade. Jesus a abençoe.